Oi, gente, tudo bem? Aqui é a Fran e esse é o canal Mães em Dose. Bom, gente, hoje eu vim até aqui para contar para vocês um pouquinho sobre o meu testemunho. Para quem não sabe, eu fui tentante. Eu fui tentante por cerca de 1 ano e meio, quase 2 anos. E por isso hoje eu resolvi vir compartilhar com vocês a minha experiência, porque eu creio que irei ajudar muitas pessoas falando sobre esse assunto. Eu sei que existem muitas mulheres que têm o sonho de ser mãe, ou até mesmo homens também que sonham em ser pais e estão passando por esse processo, ou um dia irão passar por esse processo. Então eu espero que eu possa ajudar vocês contando a minha história. Bom, gente, a minha história com a maternidade, ela começou há muito tempo. Desde que eu era criança, eu brincava de boneca. Eu brincava que eu tinha minha casa e que eu era mamãe. E esse assunto, para mim, sempre foi um assunto que me atraiu. Quando eu era criança, eu dizia que quando eu crescesse, eu queria ser médica que fizesse bebê nascer. Então, assim, eu sempre amei esse assunto. E, bom, o tempo foi passando, eu me tornei adolescente. E foi quando eu conheci o Gabriel. Eu conheci ele, eu já me apaixonei à primeira vista. E nós acabamos entrando em um relacionamento, né? Nós começamos a namorar, e enfim. Mas nesse momento eu não pensava muito sobre esse assunto, né? Mas assim, sempre era atraída por esse assunto. E o tempo foi passando e eu comecei a estudar pedagogia, devido ao fato de me atrair muito por esse assunto. Então, eu comecei a trabalhar em uma escola e eu trabalhei num berçário. Nesse berçário tinha muitos bebezinhos lindinhos, fofinhos, e eu me apaixonei ainda mais por esse assunto. Lá eu tive muita experiência com relação a isso, né? Com relação à maternidade, né? Eu era professora, mas esse assunto, querendo ou não, era interligado à maternidade, afinal se tratavam de bebezinhos, né? E aí então eu me casei. E depois que eu me casei, eu acabei saindo deste emprego. E comecei a sentir a ausência de ter uma criança perto de mim. Na verdade, eu acho que chega um ponto em que um casal sente a vontade de fazer a família crescer, né? E só que assim, quando eu comecei a ter esse desejo, ainda fazia 1 ano mais ou menos, fazia só 1 ano que eu tava casada, então fazia pouco tempo. Mas eu comecei a sentir um desejo muito profundo, muito forte de ser mãe. E antes disso, antes de eu me casar, Deus usou uma pessoa para falar comigo. Deus revelou para essa pessoa uma lista que descia do céu e vinha na minha direção. E nessa lista estavam todos os meus desejos, todos os meus sonhos. E Deus me falou que Ele iria realizar sonho por sonho, inclusive os sonhos que eu ainda não havia sonhado. Naquele momento, eu não pensei nisso, né, nesse sonho de ser mãe. Mas eu tinha outros sonhos. Eu tinha o sonho de conhecer os Estados Unidos, conhecer a Disney. E Deus realizou esse sonho. Também tinha o sonho de me formar, de tirar minha carteira de motorista, e Deus realizou esses sonhos. Mas ainda não sabia que o meu maior sonho mesmo era o de me tornar mãe, né? Então foi quando eu decidi criar um propósito com Deus. Então eu comecei a orar, eu criei um caderno, um diário, onde todos os dias eu falava com Deus sobre esse assunto. E confesso para vocês que o meu coração começou a ficar muito ansioso. Porque o meu marido, ele falava sobre o assunto, ele queria sim ser pai, mas no momento ele não se sentia preparado, né? Afinal é normal, ele era novo, eu era nova, ainda sou, né? Mas não tinha passado pela mente dele de se tornar pai tão rápido. E ele falou: Olha, amor, eu vou orar. Se Deus tocar no meu coração, a gente para de se prevenir e vamos deixar na mão de Deus que no momento certo vai acontecer. E então foi assim. Então eu orei, eu falei: Ó, Senhor, se é da tua vontade, coloca esse desejo no coração do meu marido. O Senhor sabe como eu me sinto, sabe que meu coração tá ansioso, eu quero muito me tornar mãe. E eu orei muito, e Deus tocou no coração do Gabriel. E o Gabriel chegou pra mim e falou: Olha, amor, eu orei, Deus falou comigo, então vamos parar de se prevenir. Vamos deixar na mão de Deus. Se for a vontade dele, vai acontecer. Você vai engravidar, nós iremos engravidar. E será maravilhoso. Bom,
Aí então eu fui no médica, fui na ginecologista, eu falei, olha, eu tenho desejo de engravidar, eu tomo anticoncepcional, eu decidi que eu vou parar de me prevenir. E aí a doutora pediu pra mim os exames, né, preventivos e tal, e falou pra mim, olha, você é nova, então, assim, tudo indica que você vai engravidar dentro de um ano. Se isso não acontecer, você volta aqui pra gente fazer alguns exames pra ver se tá tudo bem com a sua saúde, né, íntima, né, no caso, minha saúde, de forma geral. Então, assim aconteceu. E então, gente, o tempo foi passando. E assim, eu quero deixar claro que eu sei que é um período curto comparado a outras muitas mulheres que passaram anos tentando engravidar. E eu sei o quanto é difícil. Para mim foram quase 2 anos, mas nesse período foi um período muito complicado na minha vida, né? Eu era feliz, pois eu tenho Deus no meu coração. Mas eu tinha um desejo muito profundo de me tornar mãe. Eu tinha um desejo, eu tinha um sonho. Inclusive, nesse tempo em que eu fui na médica, né? Eu tive um sonho. Eu sonhei que eu estava na minha casa e que tinha como se fosse uma arara com várias roupinhas de bebê, roupinhas de menino, inclusive. E eu chegava e olhava aquelas roupas e achava lindo, né? Achava maravilhoso. Aí então chegou um menino, um menininho. Eu fico muito emocionada de lembrar desse sonho. E ele segurou na minha mão e ele disse assim: mamãe, eu tô aqui. Fica tranquila, eu tô aqui. E aquele sonho mexeu muito comigo. Eu fiquei muito emocionada. Eu contei pro meu marido, ele também, assim, ficou muito emocionado com esse sonho. Mas o tempo continuou passando. Então fez um ano que nós estávamos tentando. E eu voltei na médica. Eu falei: olha, faz um ano que eu tô tentando, não tô me prevenindo. Eu fiz os exames preventivos, mas eu creio que é necessário que eu faça alguns exames mais complexos. Então, ela fez vários exames, todo tipo de exame, e pediu para que meu marido também fizesse os exames. Ele fez os exames e nós não tínhamos nada. Estava tudo bem. Muito pelo contrário, nós estávamos muito saudáveis. Então, eu creio que, assim, era minha mente realmente que estava impedindo. Eu não vou dizer que estava impedindo, porque, assim, eu creio que existe o tempo de Deus, né? Existe tempo para todas as coisas. Então, eu creio que não era o momento, né? Não era o momento ideal. Mas enfim, foi quando ela pediu para eu fazer um exame bem complexo. Quem já fez esse exame sabe como é. Se eu errar o nome, eu peço desculpas, é um nome complicado. É esterossalpingografia, se eu não me engano, o nome do exame. Tá? É um exame bem complexo. Ele serve, na verdade, para meio que desobstruir as trompas uterinas. Algo assim, gente. Se eu estiver errado, eu peço perdão, né? Não sou especialista na área. Então, ela me pediu para fazer esse exame e eu fui fazer esse exame. Isso já fazia um ano e mais ou menos uns 3, 4 meses que nós estávamos tentando engravidar. É um exame caro, foi um exame bem salgado, o preço, mas a gente queria muito, né? Se a doutora pediu, nós iríamos fazer, né? Então, nós fomos fazer o exame, eu estava muito nervosa, e na hora do exame eu senti uma dor muito grande. Quem já fez esse exame sabe que é muito dolorido. Inclusive, o médico falou pra mim que a dor é muito semelhante a um parto natural, né? É muito semelhante a uma contração de parto. Então, a dor foi muito grande, muito intensa. E depois que eu terminei de fazer esse exame, o doutor falou pra mim assim: olha, agora você precisa levantar e você precisa andar. E eu fraca, fraca, fraca. Eu falei: Deus, me ajuda, me dá força. Aí eu levantei e ele pede pra você andar pelo consultório pro seu corpo meio que voltar ao normal, né? Depois desse exame. E aí eu me levantei e naquela hora eu pensei: meu Deus, que situação. Eu nunca me imaginei estar aqui, nunca me imaginei tendo que fazer um exame assim, tão complexo, tão dolorido. Senhor, eu falei com Deus, né? Eu falei: Senhor, ouça o meu clamor. Meu coração está tão aflito. Eu estou tão cansada.
O Senhor sabe como eu me sinto, sabe do meu desejo, Pai. E naquela hora eu cantei aquele hino. Tira-me do vale, vale de ossos secos. Comecei a cantar esse hino, né, na minha mente. E comecei a clamar a Deus. Pedir, Deus, ouça o desejo do meu coração. Eu creio no milagre, eu creio que o Senhor pode agir. Eu sei que eu não tenho nada, mas sei que existe o teu tempo. Então eu peço que o Senhor ouça o meu clamor e atenda o meu desejo de ser mãe. E eu orei naquele dia, e eu voltei para casa, eu estava com muita dor depois daquele exame. E eu fiquei em casa ali sofrendo de dor. Bom, aí o tempo passou e eu fui para a igreja. Num domingo, meu marido ficou em casa, porque ele tinha um trabalho muito pesado para fazer, um trabalho muito difícil para fazer. E esse trabalho ia demandar muito tempo. Então ele ficou em casa e eu fui no culto com a minha família. Depois da pregação, o pregador pediu para que a gente fosse até a frente, né? Que ele iria orar. E ele falou para chamar alguém para orar com você. E eu estava indo para frente e eu vi meu primo. Eu vi meu primo e Deus tocou no meu coração. Falou, chama ele para orar com você. Eu chamei ele, tava meu primo, se eu não me engano, tinha mais pessoas junto com a gente da família. E aí ele veio para orar juntamente comigo. Gente, eu peço desculpa se vocês ouviram barulho de avião ou algo assim passando. Não tem como evitar, passa avião aqui o tempo todo, então eu peço desculpas, peço que vocês se acostumem. Mas enfim, bom, aí o meu primo foi orar comigo. E Deus usou ele para falar comigo. E aquele momento foi muito forte. Porque, irmãos, naquela semana, amigos, é o costume. Porque, amigos, aquela semana tinha sido muito complicada para mim, sabe? Eu tinha chorado muito. Teve um dia que eu chorei o dia inteiro. E eu chorava demais e eu não contei para ninguém, não contei pro meu marido, não contei para ninguém, E aí Deus usou meu primo para falar. E Deus falou que ele estava tocando em mim. E que ele tinha ouvido o meu clamor, ele tinha ouvido o meu pedido e que ele ia atender o desejo do meu coração, que ele ia entregar um presente nas minhas mãos, um presente que eu havia desejado de todo o meu coração, que eu tinha pedido de todo o meu coração, de toda a minha alma, e que ele tinha ouvido o meu clamor e que ele ia realizar esse desejo. Aquele momento foi muito forte, sabe? Porque tinha passado todo esse tempo e parecia que Deus não estava me ouvindo. Eu sabia que ele estava me ouvindo, mas eu queria que ele falasse comigo. Eu queria sentir que ele estava me ouvindo. E foi exatamente assim, sabe? Deus falou comigo, Deus falou diretamente comigo. Eu senti que era ele falando. Eu senti um poder muito forte. Então, irmãos, irmãos, eu acreditei no milagre, mas eu pensei assim, bom, Deus falou comigo, então significa que daqui a alguns meses, daqui a alguns tempos, ou talvez daqui a um ano, eu vou engravidar, né? Amém, eu recebo, eu creio no milagre. Mas assim, gente, nós somos humanos, tá? E no fundo eu tava assim, bom, mas será mesmo? Não sei. Meu primo me conhece minha história, não tava duvidando dele, nem nada disso, imagina. É que ele conhecia minha história, né? Eu falei, não, Deus, eu quero que o Senhor use uma pessoa que não conhece minha história, que não sabe de nada, não sabe que eu tô tentando engravidar. Aí tá, mas aí Deus usou uma outra prima minha pra falar comigo. Deus deu uma visão pra ela, né? A minha prima Pamela, o meu outro primo era o Peterson. Deus deu uma visão pra ela, em que eu estava no meu quarto e que eu chorava muito e que era muito forte, porque ela disse que como se ela sentisse o cheiro das minhas lágrimas. E que Deus dizia para ela que ele estava colhendo cada lágrima minha e guardando, e que cada lágrima derramada seria transformada em sorriso. Bom, foi bem assim, né? Que aconteceu naquela semana, né? Na semana passada, no caso. Eu tinha chorado muito e eu chorava. Sabe quando aquele choro pesa? Aquele choro que te... Meu Deus, eu não sei explicar. Aquele choro que te machuca. Aquele choro que... É quando você não tem mais palavras para orar. Você só tem gemidos. Você só tem lágrimas. E foi exatamente assim. Então, Deus falou comigo de novo nesse dia. E aí, então, ia ter a Semana da Mulher Cristã. E nessa semana foi incrível.
Porque assim, meu pai sonhou comigo, sonhou que eu estava grávida. E que ele via dentro da minha barriga, e que dentro da minha barriga tinha um menino, sabe? E foi muito forte esse sonho. Eu falei, amém, né? Eu espero que seja verdade, eu espero que isso aconteça um dia. Inclusive, assim, eu sempre senti dentro de mim que eu seria mãe de menino. Na verdade, também eu sempre tive um desejo de ter um menino. Claro, gente, que se Deus mandasse uma menina, eu também ficaria muito feliz. Imagina, não é que é preferência, é questão de um sonho, sabe? Eu tinha um sonho de ter um menino, e eu sempre dizia pra Deus que eu queria ter um menino. Inclusive, eu tenho um diário, e nesse diário eu dizia assim, eu escrevia assim: Deus, eu sei que em breve o Vicente estará conosco. Tipo assim, eu nem tinha certeza desse nome, nem tinha certeza se eu teria um menino. Se vocês quiserem, um dia eu conto a história da escolha do nome. O Vicente tá com o pai dele, então ele tá acordando. Se ele estiver chorando um pouquinho, é porque ele acabou de acordar, então eu peço desculpas. Eu dei uma pausa pra atender o Vicente, agora tá tudo bem, ele tá ali com o pai dele. Inclusive, vocês vão escutar alguns barulhinhos dele no fundo, tá? Então, gente, aquela semana foi incrível, porque, como eu falei, meu pai sonhou comigo. Minha irmã sonhou, minha tia sonhou. Eles sonharam que eu tinha um menino. Inclusive, até minha cunhada também sonhou que eu tinha um menino. E eu assim, mentalizei, né? Amém, eu creio que no momento certo vai acontecer. A minha mente estava bem mais tranquila nesse período, porque eu tinha certeza que no momento certo iria acontecer. Então eu falei, amém, eu recebo, eu creio. E naquela semana tinha a Semana da Mulher Cristã. Então eu fui crendo no milagre, continuei me consagrando, falei, Senhor Jesus, eu creio no milagre, creio que vai acontecer. E eu fui lá e daí falei pra minha tia, né, falei pra minha mãe, pra minha avó, olha, esse exame que eu fiz foi um exame muito difícil. E daí eu peguei o resultado, né, do exame, deu que eu não tinha nada naquele exame, né, mas tudo tem um motivo, né, tem um motivo pra eu ter feito esse exame, eu creio. E aí eu mostrei o exame e falei, olha, tá tudo bem, só falta Deus me mandar o meu filho, mandar um bebê pra mim, eu quero ser mãe, orem por mim e tal. E aí naquela semana, gente, Deus usou 2 pessoas diferentes pra falar, novamente. Que ele estava ouvindo o desejo do meu coração, que ele ia atender o desejo do meu coração, que ele ia dar um presente pra mim, e que esse presente iria melhorar ainda mais meu casamento, que Deus ia tocar no meu casamento, trazendo uma notícia muito boa, uma boa nova muito boa. E eu amém. Mas assim, a nossa mente é humana, a gente tem tendência a duvidar das coisas, sabe? Inclusive com essa lição eu aprendi que, ao ouvir a voz de Deus, aprendi que quando Deus fala, você tem que ouvir, você tem que crer no milagre. Então eu meio que desacreditei, né, gente? Tendência humana, né? De desacreditar das coisas. Aí, gente, teve um sorteio. E nesse sorteio tinha uma roupinha de bebê. Era uma roupinha de menina, mas era uma roupinha de bebê. E, gente, tinham muitas mulheres. Adivinha quem que ganhou? Eu. Eu ganhei a roupinha de bebê no sorteio. E foi engraçado, gente, porque quando eu vi aquela roupinha que ia ser sorteada, Deus falou da minha mente, você ainda tá duvidando? Você ainda está com dúvida no seu coração? Eu vou te provar que sou eu que tô falando. E, gente, eu ganhei essa roupinha. Inclusive, foi um alvoroço muito grande. Então, gente, eu ganhei esse vestidinho. E na hora foi um alvoroço muito grande. Todo mundo, meu Deus, que lindo, é um sinal de que você vai ter um bebezinho. Ai, meu Deus, que lindo e tal. Inclusive, algumas pessoas da minha família acharam que quando eu engravidasse eu ia ter uma menina, né? Porque eu ganhei um vestidinho, né, e tal. Mas no fundo eu já sabia, gente. Eu já sabia no fundo que ia ter um menino. Mas enfim, gente, e aí o tempo passou. E aí, o que aconteceu? Eu comecei a passar mal. Eu contei já em outro vídeo aqui no canal sobre como foi a descoberta da gravidez. Mas assim, gente, foi engraçado, porque assim, quando eu comecei a sentir os sintomas, eu achava que era tudo, menos gravidez. Menos gravidez. E o Gabriel falou pra mim, amor, você tá muito diferente. Eu acho que você tá grávida. Eu tenho quase certeza, você tem que fazer esse teste. Enfim, se vocês quiserem ver os detalhes dessa descoberta, vocês podem ver no outro vídeo aqui.
Enfim, gente, aí depois da descoberta da gravidez foi muito forte. Foi muito lindo, porque eu posso dizer que eu vivenciei o sobrenatural de Deus na minha vida. Eu jamais imaginei que eu fosse passar por essa situação, sabe, de ser tentante. Eu pensei que quando eu quisesse engravidar ia acontecer muito rápido. E não foi assim. E hoje eu entendo por quê. Eu entendo porque hoje, assim, eu valorizo muito. Eu valorizei muito. Eu curti cada segundo da minha gestação, sabe? Eu falo pro meu marido que eu sinto falta de estar grávida, que eu vou ser mãe ainda novamente, né? Eu quero ter mais filhos, né? Queria ter mais dois, mas se Deus mandar só mais um, tá bom, né? Mas é assim, gente, é algo que eu amo, é algo que tem algumas pessoas que falaram pra mim que eu nasci pra ser mãe. E realmente hoje eu vejo isso, né? Claro, eu quero ter realizações profissionais na minha vida, lógico, né? Mas assim, ser mãe pra mim hoje é meu maior prazer, é a minha maior virtude. E o meu filho, Vicente, é o meu milagre. Ele é meu presente. Ele prova pra mim que Deus nos escuta, que Deus conhece o desejo do nosso coração, que Deus conhece o nosso íntimo e que se você que tá assistindo esse vídeo tem um desejo não só de se tornar mãe ou de se tornar pai, mas tem um sonho e acha que esse sonho é impossível, creia no milagre, porque Deus pode agir, Deus pode fazer acontecer. E, gente, depois da descoberta da gravidez, aconteceu uma situação meio complicada. Foi a seguinte, que eu fui fazer uma consulta de pré-natal e a doutora não conseguiu escutar o coração do bebê pelo aparelhinho. E assim, gente, depois eu descobri que é normal. Só que o que aconteceu foi que essa doutora passou uma insegurança muito grande pra mim. Ela ficou assustada por não ter conseguido ouvir o coração do meu bebê. E naquele momento, meu coração ficou muito aflito. Eu fiquei muito assustada, porque eu sempre dizia pra Deus que eu não queria perder um bebê. Que eu queria engravidar no tempo certo e que eu queria que essa gestação fosse perfeita, que meu filho fosse perfeito. Pois então, foi muito difícil, foi muito complicado quando ela não conseguiu ouvir o coração do bebê e ela pediu pra mim, ela falou, você precisa ir agora fazer uma ultrassom, você precisa fazer um exame, eu não consegui ouvir o coração do bebê, ela me assustou muito, 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 gente, muito. E aí eu cheguei e falei pro meu marido, amor, ela não conseguiu ouvir o coração do bebê, ela não tá escutando, e ela quer que eu faça o exame hoje, e daí foi muito complicado pra gente conseguir, eu tenho um plano de saúde, né, mas foi muito complicado pra conseguir, assim, no mesmo dia esse ultrassom, inclusive era o último dia que daria pra eu fazer o exame o exame mais importante, né, um dos exames mais importantes, eu esqueci agora o nome, gente. Aí, então, eu e meu marido fomos fazer esse exame. Era lá em Curitiba e eu comecei a chorar muito. Gente, eu chorei demais. Eu chorei. E o Gabriel começou a chorar muito, muito. A gente começou a chorar demais, porque era aquele sonho ali que finalmente tinha se realizado. E só de imaginar de perder um bebê, de perder um filho. Meu Deus, foi muito forte, gente. É o Gabriel no fundo. Foi muito forte esse momento. E os nossos pais também ficaram muito aflitos. Eles começaram a orar muito. Eles pediram para as pessoas orarem pela gente e eles oraram. E aí, quando a gente chegou lá e a gente fez exame, nesse período, gente, nós já sabíamos o sexo do bebê, nós já tínhamos feito o chá revelação, então eu sabia que era o Vicente. E aí, muito bonitinho ele brincando no fundo. E aí, a gente fez o exame, graças a Deus, tava tudo bem, tudo perfeito. Gente, foi... Pensa naquele exame, assim, eu acho que Deus realmente preparou aquele momento pra gente, porque aquele exame foi perfeito, nossa, foi maravilhoso, a gente viu o nosso bebê, a gente escutou o coraçãozinho dele, a gente viu ele se mexendo um monte lá dentro da minha barriga, e foi muito lindo, gente. Pro dia que fosse você nos meus braços. Assim, Deus cuidou de cada detalhe na minha gravidez, sabe? Aconteceram muitas coisas que eu não imaginei que fossem acontecer. Assim, quem é mãe e vai entender o que eu tô falando. Assim, eu seguia muitas blogueiras, assim, e eu via elas fazendo um enxoval do bebê em Orlando, né? E assim, gente, é uma coisa fútil, vamos parar pra pensar, né? Afinal, eu podia comprar as coisas aqui, não tinha problema nenhum com relação a isso.
Mas eu falei, poxa, nossa, que legal, né? Seria muito legal poder viajar, né? Fazer um enxoval do meu filho fora do país. Nossa, muito legal isso e tal. E eu tinha um desejo no meu coração, nunca cheguei a verbalizar esse sonho, sabe? Mas, gente, Deus usou a minha mãe. A minha mãe falou que Deus tocou no coração dela que ela deveria comprar uma passagem pra viajar para os Estados Unidos. Nossa família tava planejando essa viagem e eu não ia, porque assim, gente, no momento eu não tinha condições, né? Na verdade, assim, não era o nosso foco de gasto, né? Então, nós não tínhamos a intenção de viajar. Mas Deus tocou no coração da minha mãe e dos meus pais, e eles pagaram pra gente ir nessa viagem. E, gente, foi incrível, porque eu pude ir no lugar onde eu sonhava ir. Eu fui na Macro Baby. Eu fui lá na Macro Baby, né? Ganhei alguns presentes pro Vicente, comprei algumas coisas. Comprei algumas coisas para ele, fiz um enxoval nos Estados Unidos. Essa viagem foi maravilhosa. Nós conhecemos Nova York, era meu sonho conhecer Nova York. Nossa, queria muito conhecer. A gente foi conhecer. E o Vicentinho tava lá junto comigo, dentro da minha barriga. E quando eu tava lá nos Estados Unidos, lá em Nova York, eu pensei, Deus, muito obrigada. Muito obrigada por essa experiência. Valeu cada segundo de espera. Porque assim, gente, foi do jeito que eu sonhei. Sabe? Foi maravilhoso. A minha gestação, eu me senti a mulher mais linda do mundo, grávida. Eu me senti maravilhosa. Inclusive, um dia eu quero gravar um vídeo falando sobre isso, né? Sobre a gravidez, sobre se sentir bem na gravidez. Enfim, gente, Deus, ele é muito detalhista. Ele é muito cuidadoso. Ele é maravilhoso. Ele cuida de cada detalhe. Ele conhece o seu coração. E hoje eu sei que eu sou filha de Deus. Eu sei que eu sou amada por Ele. Porque, gente, eu não precisei verbalizar esse sonho. Eu só pensei e Deus fez acontecer. Deus cuidou de cada detalhe. Meu parto também foi um parto maravilhoso. Eu sonhava em ter um parto normal, né? Mas assim, devido às circunstâncias, acabou não acontecendo. Mas assim, meu parto foi sobrenatural. Cada segundo foi sobrenatural. A chegada do Vicente foi maravilhosa nas nossas vidas. O Vicente chegou para mudar nossa família para muito melhor, né? E eu quero dizer que não desista de sonhar, sabe? Creia no teu milagre, creia, ore, jejue, busque a Deus. Deus pode fazer. Medite na palavra de Deus. Creia no milagre, creia no sobrenatural na sua vida. Creia que você é um filho, que você é uma filha muito amada por Deus. E que Deus sabe, Deus conhece o desejo do seu coração e que Ele vai cumprir. E, bom, gente, era isso que eu queria compartilhar com vocês. A história é muito longa, né? Se eu fosse contar cada detalhe aqui, esse vídeo ia durar uns 3 dias. Né, gente? Mas assim, é sério, é uma história muito longa, uma história que eu quero contar um dia pro Vicente, quero contar pro Vicente, pros irmãos dele um dia. Contar essa experiência, dizer pra ele que ele foi muito desejado, inclusive filho, se você tá vendo esse vídeo, saiba que você foi muito desejado, muito sonhado. Eu sonhei cada minuto da minha vida eu te desejei com todas as minhas forças. Por isso que você é tão amado, por isso que nós te amamos tanto e você é tão querido, tão amado por todos nós. Então, gente, é isso, né? Esse foi um pouco do meu testemunho. Creio que em breve a Sueli também vai gravar o vídeo dela, né, contando um testemunho. Ela tem um testemunho muito profundo também, muito forte sobre o puerpério, sobre essa fase de pós-parto, né. E eu creio que em breve ela vai poder compartilhar com vocês. Então, por isso que hoje eu gravei o vídeo sozinha, inclusive, porque como é sobre o meu testemunho, né, a gente decidiu gravar separadas. Mas, gente, deixa o like, tá? Compartilhe esse vídeo com seus amigos, mandem para os seus amigos, nos ajudem, né, a alcançar mais pessoas. Eu quero realmente alcançar várias pessoas, ajudar várias pessoas contando essa história, esse testemunho. E por hoje é só, pessoal. Um beijo